Aleluia. Pai, Senhor, para todos. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar uma mensagem da parte de Deus. Livro de Marcos, capítulo de número 6, do versículo 45 ao 52. Livro de Marcos, capítulo 6, do 45 ao 52. O versículo 45 diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. 46. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. 47 diz: E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigava a remar, porque o vento lhe eram contrários, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. No 49 diz: Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Versículo 50. Porque todos os viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhe: Tende bom ânimo, sou eu. Não tem mais. 51 diz assim: E subiu para o barco, para este onde eles estavam, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. 52 diz: Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Amados, algumas coisas concernente ao livro de Marcos, ele nos chama a atenção com tanto carinho e um desdenho muito bonito de pararmos e ficarmos meditando na palavra de Deus. E quando nós debruçamos na palavra e passamos horas meditando sobre ela, nós descobrimos algumas vírgulas, alguns pontos que desperta a nossa curiosidade e fazer algumas perguntas a Deus. E não poderia passar nesta noite sem pelos menos, mais ou menos uns 10, 15, 20 minutos de uma breve mensagem nesta noite, sem que eu pudesse destacar esses versículos 45 ao 52. Por quê? Porque depois de ter alimentado 5.000 almas, o Senhor imediatamente constrange os discípulos a entrar no barco e ir adiante para o outro lado. Lá para o lado de Betsaida, que eles vão ancorar do outro lado, em Cafarnaum, perto do pesqueiro de Cafarnaum, que é um porto pequeno, mas o barco teria que se ancorar daquele outro lado de lá. E o interessante é que quando nós começamos a ler, por que essa atitude repentina depois de alimentar 5.000 pessoas, fora criança, Jesus diz bem rápido: Ei, olha, é necessário que subam no barco e saiam daqui, vá para Betsaida. E eu parei para analisar sobre isso. Qual era o motivo de Jesus, que sempre gostou de estar do lado da multidão, no meio da multidão? Agora é como se ele dissesse assim: olha, saiamos da multidão, nos afastamos da multidão. E eu comecei a analisar e observar qual é o motivo que Jesus diz para os discípulos: apressam-te, entram no barco, passam para a banda de Betsaida, enquanto eu vou despedirmos da multidão aqui. Jesus está dizendo: olha, me esperem lá no porto pesqueiro de Cafarnaum, que eu chegarei lá. E quando eu começo a analisar isto,
eu começo a entender que o povo estava tão atraído a ele pelo milagre de alimentar tanta gente em pleno deserto, e que aquele povo queria automaticamente coroá-lo como rei. E isto não poderia acontecer se aquela multidão o prendesse naquele exato momento ali de euforia, de alegria, de gozo pelo milagre e coroasse ele. Isso não poderia acontecer, porque teria acontecido algumas interferências proféticas no decorrer da trajetória até o Gólgota, iriam ser mudadas. E isso não poderia ser mudado. E aí eu vejo que Jesus toma esta atitude por esta razão, porque o povo queria, de qualquer forma, pegá-lo e coroá-lo como rei naquele exato momento. Jesus, automaticamente, ao despedir aquela multidão, ele vai para o monte orar. E o propósito do Senhor sempre foi orar e dar a vida, e dar a sua vida em resgate de muito. Esse era o papel principal da trajetória de Cristo sobre a face da terra. O ministério dele tinha que ter, compunha-se de oração, e que ele daria a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus se afasta da multidão, vai orar, e os discípulos tomam um destino para o sul e não para o norte. Eles estão indo para o sul. E Jesus está ali ainda orando. E a oração de Jesus se estende-se a uma determinadas horas da noite, porque a oração sempre tem que estar do nosso lado, na nossa vida, no nosso cotidiano. Porque nós temos que orar sempre, orar sem cessar. E eu começo a olhar isso, irmã Júcia, e eu começo a entender que sem oração o crente não tem vitória. Sem oração não tem revelação da palavra. Sem oração não tem como você vencer os seus desafios. Sem oração você não recebe estratégia de Deus. Então, precisamos continuamente estarmos na torre de vigília, orando, buscando a face de Deus, recebendo de Deus orientações para o dia de amanhã, porque o amanhã não nos pertence, mas quando você começa a orar, o dia de amanhã efetivamente passe a lhe a pertencer, porque Deus lhe revela, lhe traz o teu amanhã presente na sua vida. Ah, mas o meu amanhã não me pertence. Mas quando você começa a orar, Deus começa a lhe revelar o que vai acontecer contigo no dia de amanhã. Deus te traz o presente. E eu acho isso lindo na oração. Então, amados, eu começo a olhar nesse canto aqui e diz assim: e sobreveio a tarde e estava no meio do barco e ele estava sozinho na terra. E vendo que se fatigavam de remar, o Senhor, entenda bem uma coisa. A Bíblia está dizendo que Jesus está observando os discípulos, porque ele é onisciente, onipotente. Ele pode estar orando, mas a presença dele é tremenda. Mas ele está sabendo o que está se passando no meio desse lago. Ele não está deixando os seus discípulos despercebidos. Ele não está indo, mandou os discípulos ao léu e diz assim, vai e se vire. Não, não, não. Deus tem uma responsabilidade em tudo sobre a tua vida. Aonde ele lhe mandar, aonde você estiver, no local que Deus mandar abrir a boca, ele se responsabiliza. Então, quando eu olho o versículo de número 47, diz que sobreveio a tarde.
A carne começou a decair, declinar-se para entrar o anoitecer. E a Bíblia diz que, vendo-se fatigar de remar os discípulos, Jesus continua orando. Jesus não se apressa. Eu vou correr aqui porque a Justa está me clamando ali, eu tenho que ficar. Não, não, não. Não é assim. Primeiro ele quer ouvir o teu clamor. Ele não é apressado como nós somos apressados. Primeiro ele ouve o teu clamor, escuta a tua petição e fala contigo desta forma. Não é da sua maneira, vai ser da minha maneira. Não é do seu modo, é do modo que eu agirei sobre a tua vida. E se tu deixar eu agir do meu modo, eu vou lhe surpreender. Muito mais além daquilo que você está pensando ou imaginando do que eu iria fazer. Eu acho lindo de Deus por isso. E a Bíblia diz que os discípulos estavam lutando porque haviam ventos contrários. Quantos ventos contrários têm surgido em nossas vidas, em nossas épocas, no meio da nossa família, no meio do nosso ministério, no meio do nosso casamento? Ventos contrários que muitas das vezes atingem a nossa saúde, atinge aquele irmão, irmã, que de uma hora para outra foi atingido por esse vento ao contrário, querendo lhe tirar a paz, querendo lhe tirar da posição que Deus lhe deixou. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. A ordem determinada de atravessarem para o porto de Cafarnaum foi dada por Deus. Não importa o que iria acontecer lá na frente, mas a ordem imperativa foi de Deus. E a ordem imperativa de Deus nesta noite para a tua vida é esta: não temas. Eu não perdi o controle nem a vista do teu canto, da tua casa, da tua vida, do teu casamento, do teu ministério, da tua saúde. Eu não perdi. Eu estou a observar. Eu estou a trabalhar em silêncio. Narão de fácia. Para que quando eu chegar e te entregar o que tu tem me pedido, tu saberás que sou eu, o único Deus que te ouve e que te entrega segundo a minha vontade na tua vida. Quando eu começo a olhar isso aqui, eu começo a me alegrar, porque é entardecer. Quem sabe os discípulos, irmã Jússi, irmã Célia, Glauber, irmã Maria dos Anjos, estavam maravilhados pelo pôr do sol, porque nós nos encantamos com o pôr do sol de Juazeiro, nós encantamos com o pôr do sol de Petrolina, nós estamos encantados pelo pôr do sol de Macau, de Sergipe, de Aracaju. Nós nos encantamos pelo pôr do sol. Quem sabe nesse entardecer estava encantado pelo pôr do sol e de repente ele veio um vento contrário. E você disse, eu não estava preparada para isto. Não me encontrava em condições de passar por isto. Mas aí a Bíblia nos dá respaldo que Deus prova aquele a quem ele ama. Se nós estamos passando por um processo, e nesse processo não entendemos, ele vai nos explicar.
Ele vai dizer assim, olha, o que eu faço agora tu não entende. Mas de aqui a pouco eu vou te explicar, tintim por tintim, de A a Z, o porquê tu está passando por isso. Qual era o motivo de tu passar por isto? Ah, mas os discípulos não eram amigos de Jesus, não andavam com Jesus, não poderia passar por isso. Poderíamos pensar assim. Mas eles passaram, andaram com Jesus e passaram por essa situação. Nós não o vimos, mas cremos que ele está presente. E passamos por situações também idênticas aos que os discípulos também passaram. Só que diferente. O nosso barco está nas ondas do mar da nossa vida todo o tempo querendo naufragar, mas Jesus está dizendo, não desça do barco, não pule do barco. Alai de fúria. Continue nessa mesma fé, nessa mesma determinação, crendo e confiando em mim. Dei barato. Sabe por quê, queridos? Enquanto o Salvador estava só na terra, em uma ocasião anterior, lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, também vai acontecer a mesma coisa. Os discípulos passaram por uma tempestade idêntica a essa também. E os ventos também lá eram o contrário. Só que havia uma diferença. Em Marcos 4, 35 a 41, Jesus está no barco. Marcos 6, do 45 a 52, do 47 a 48, versículo 47 a 48, Jesus não está no barco. Mas eu posso sentir a presença dele no meu barco. O que dá para entender e subentender o que Deus está dizendo para mim ou não, é que ele diz assim, olha, Jússi, eu estou contigo no teu barco agora, mas eu preciso descer do teu barco para ajudar a Célia ali agora. Mas não se preocupe, pode vir tempestade, mas eu vou lá na Célia, resolvo o problema da Célia, resolvo o problema da Maria dos Anjos, resolvo o problema da Edilânia, resolvo o problema do Glauber, resolvo o problema do filho do Glauber, mas eu volto para o teu barco. Não se pressionem pelas ondas, pelos ventos contrários, que muitas das vezes batem em nossa porta sem nós nos esperarmos. E eu começo a olhar isso porque durante a vida de Jesus Cristo, discípulo na terra, ele sempre estava presente com os discípulos. Para onde Jesus ia, os discípulos iriam também juntos. Só que Jesus precisava revelar algo grande. Jesus queria ensinar aos discípulos um grande ensinamento chamado o princípio da fé. E se nós não colocarmos em prática esse grande princípio da fé e pôr em prática em nossas vidas e começarmos a profetizar por fé e não por vista, veremos coisas extraordinárias de Deus em nossas vidas. O tema central dessa mensagem desta noite para a nossa vida é: Marcos está nos ensinando que diante dessa tempestade o teu ministério está sendo preparatório para as coisas grandes que Deus
tem para te entregar no decorrer desses meses subsequentes que virão na terra dos viventes. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado para todos sempre. Meus amados irmãos, pode até ter parecido aos discípulos que ele os havia esquecido. Mas Jesus o viu. Tem momento que você pode até pensar, Deus me esqueceu dentro desse projeto, dessa circunstância, dessa situação. Deus nunca te esqueceu. É porque somos bombardeados noite e dia por setas vorazes que voam, que tentam nos desestabilizar espiritualmente, e abrimos os nossos lábios apressadamente falando, o Senhor nos esqueceu. Não, Ele está te vendo. Em meio ao teu sofrimento e a perplexibilidade que nós estamos passando, pode haver muitos perigos, pode haver muitos ventos ao contrário, que querem impedir o teu progresso. Mas eu quero lhe dizer que na quarta vigília, quero profetizar nessa noite, essa quarta vigília para o romano, das 3 às 6 horas da manhã. Eu quero profetizar também assim, da meia-noite às 3 horas da manhã. Ei, uma brisa de abundância vai soprar dentro da tua casa. Uma brisa de saúde vai voltar para dentro da tua casa. Uma brisa, aleluia, de uma aliança quebrada voltar de novo, nova, intacta. E essa aliança eu falo de casamento, essa aliança eu falo de ministério. Deus hoje pode mexer em tudo que tu está querendo hoje. E nessas 3 horas da manhã te entregar na bonança. Um vento de bonança entrando dentro do teu quarto, soprando na tua cortina. Ei, soprando no teu ouvido e falando, filha, sou eu. Arai de fácia. É nesta hora em que você diz assim, está tudo ao contrário. Ele está chegando. Ele vem andando. No meio da agitação que você se encontra, ele está andando. Porque ele sabe fazer caminho no meio da tormenta. Ele sabe abrir o mar da tua vida e ir de encontro a ti nesta noite. E o nome dele ser glorificado e exaltado para todos sempre. Tem uma palavra no versículo de número 48, diz assim, e ele queria passar-lhe adiante. Jesus está vindo sobre as águas, e quando eu vejo Marcos escrevendo assim, passar-lhe adiante, diz assim, ir à frente do barco. Ei, Jesus está dizendo, ei, eu quero te ensinar. Eu quero te mostrar que tudo que tu está passando hoje, vivenciando o hoje, é porque o amanhã já tenho preparado do melhor para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Tudo que tu está enfrentando até esse exato momento, é que Deus está dizendo que amanhã tu vai tirar o velho da tua casa por causa do novo de Deus que está entrando, que está chegando.
A Bíblia vai dizer que, no versículo 49, mas quando eles os viram andar sobre o mar, cuidaram em ver que era um fantasma e deram grandes gritos. Meus queridos, eu acho lindo que quando a forma de Jesus se manifestar, e quando ele se manifesta, nos deixa-nos assombrados, assombrados, assombrados e assombrados. Nos deixam maravilhados pelos atos espirituais que ele age em nossas vidas, e isso nos alegra. Os discípulos estavam com medos. E o medo é um sentimento perverso. Ele não respeita classe, ele não respeita idioma, ele não respeita cor, se é negra, se é branca, se é parda, se é amarelo, se é mameluco, se é índio. O medo não respeita. Quando o medo vem, é para você se esconder e ficar com medo de se apresentar. Grandes homens tiveram medos. Nós somos propícios ao medo, mas nós não podemos nos entregar ao medo. Porque se eu me entrego ao medo, eu já perdi a batalha e já perdi o campo de ataque. E os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam assombrados, mas ao mesmo tempo maravilhados, quando ele disse: não temas, sou eu. Como é bom, amado, no momento das tuas fragilidades, no momento dos teus porquês, no momento dos teus questionamentos, no momento do teu serás, ele chega e diz: ei, Edilânia, ei, Jússi, sou eu, não temas. Tudo que eu te disse a teu respeito vai acontecer. Tudo que está escrito ao teu respeito, vou determinar a cumprir na vossa vida. Eu acho lindo isto. Eu acho maravilhado nisto, porque quando a gente olha esta passagem histórica, tem outras duas passagens que eu fico maravilhado. É quando Jesus vai curar um paralítico e ressuscitar a filha de Jairo. Todos ficaram assombrados. O que Deus vai fazer convosco? Vão tinir ambas as orelhas. E quem não acreditava passará a acreditar no Deus que tu serve, no Deus que tu fala, no Deus que tu vivencia ele dia após dia. Porque quem manda no vento, ele vai subir no teu barco. Quem manda na água também está andando sobre ela. E a Bíblia diz que quando Jesus sobe no barco, o vento para. Sabe o que é isso? É o Senhor querendo lhe mostrar o poder maravilhoso dele sobre a nossa vida. Você pode estar enfrentando qualquer tipo de vento, mas quando ele subir no teu barco, haverá grande bonança. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou enfrentando. Eu não sei. Mas aquele que te chamou, aquele que te arregimentou no exército dele, ele sabe quem você é.
e ele não lhe perde de vista. Não lhe perdeu um minuto só da sua vida. Para me finalizar, queridos. Preste bem atenção. Para me finalizar, que coisa linda. No versículo de número 52, diz assim: pois não tinha compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Paramos aqui um pouco. Eu estou do outro lado em Betsaida. O povo está maravilhado pelo milagre no deserto. O povo quer pegar Jesus Cristo, a multidão quer pegar Jesus Cristo e coroá-lo como rei. Mas ele se afasta para que se cumpra toda a profecia que foi predita sobre ele. Agora ele diz: saiam do meio da multidão, subam em vosso barco e passem para o porto de Cafarnaum e me aguarde lá, enquanto eu vou me despedir da multidão e vou subir ao monte para orar. Quando Jesus chega no barco, depois de tudo que aconteceu, de todos os ventos contrários, que Jesus sobe no barco, lhe causa ali uma paz, um sossego na alma dos discípulos, que eles começam agora a questionar algo que é tremendo. Que diz assim, ó, pois não tinha compreendido o milagre dos pães. Parece que nada houvera acontecido com eles. Repentinamente, aquele momento de tribulação, passou-se a bonança e agora começa a razoar no seu coração. Nós não entendemos nada, qual é o motivo do milagre. Aí Marcos nos dá uma resposta linda. A razão desta atitude dos discípulos estarem questionando a respeito do milagre do pão era uma demonstração poderosa da identidade verdadeira de Jesus Cristo. Ele era o filho, ele era e é o Filho onipotente de Deus, o Criador de todas as coisas. É ele que é o régio domínio sobre as nossas almas. Os discípulos, ao meu ver, não deram a consideração reais dada ao milagre atribuído do outro lado. Sabe por quê? Porque ainda estava atribuídos a uma cegueira espiritual muito grande. Eles ainda andando com Cristo, vendo os milagres de Cristo, o cego enxergando, a mulher sendo curada do fluxo de sangue, Bartimeu abrindo os olhos, Zaqueu descendo depressa. Ainda estavam com os olhos espirituais cegos. E uma pessoa com os olhos espirituais cegos não pode reconhecer a identidade verdadeira de Jesus Cristo em sua vida. Se você está no deserto e você ainda não conseguiu, aleluia, visualizar espiritualmente os milagres que Deus tem feito na tua vida, as multiplicações que Deus tem feito na tua casa, na tua família, na tua saúde, é porque nós ainda estamos cegos espirituais e precisamos pedir a Deus para cair as nossas escamas espirituais e que possamos enxergar de fato verdadeiro, na íntegra, o valor
do milagre de Deus sobre a nossa vida. Meus queridos, amados irmãos, para me finalizar, eu quero dizer para vós, mulheres de oração, mulheres de propósito, mulheres virtuosas, o que Deus tem determinado para a vossa vida, o que Deus já tem falado sobre vocês, e o que irão acontecer convosco. Apenas adore a Ele e glorifique. Porque o que Ele tem para vos entregar, é muito maior e melhor do que você pensa e imagina. Haverá multiplicação de pães e peixes na tua casa. Haverá cura dentro da tua casa. Haverá lugar em que todo mundo vão te aplaudir. Vão te querer te chamar de canto e te bajular porque tu vai falar de Deus. E quando isso acontecer, saia do meio da multidão. Porque Deus vai se apresentar a ti fora da multidão. Porque o barco chegou em Cafarnaum. O barco não ficou no meio do mar. E teu barco vai atracar no porto seguro de Deus. E no decurso da tua vida, você comerá o pão da vida. E mais tarde, você verá as planícies férteis e lindas que Deus tem preparado de quilômetros e quilômetros de vitória, de alegria para a tua vida. Eu quero profetizar que sejam quilômetros e quilômetros de distância e 3 quilômetros de largura para tu se deliciar no paraíso que Deus tem preparado para a tua vida. Ei, a multidão quer nos aplaudir, mas Jesus quer nos tirar do meio da multidão. Prepare a tua comunidade que eu falo é tua casa, ouvirá o alvoroço da voz de Deus. E dentro dessa comunidade, o alvoroço da voz de Deus, ou melhor, a voz de Deus causará um alvoroço muito grande. E vós se levantarão e apresentarão os vossos doentes, as vossas causas, as vossas necessidades, as vossas petições, a menor que seja. E vós vereis a resposta de Deus na íntegra sobre a vossa comunidade. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade.